Sinal eletrônico marcando meio-dia e Cláudio Rezende está chegando com o primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes. Um abraço, boa tarde, Rezende. Um abraço, boa tarde a você, Cirilo, aos nossos comentaristas. Massa do Galo se ligando. Hoje o primeiro teste do Atlético na temporada antes da estreia no Campeonato Mineiro. À tarde, 3h, tem na Cidade do Galo o jogo treino entre Galo e Ipatinga, o Tigre do Vale do Aço, né? Que vai ser, inclusive, adversário do Galo na primeira fase do Campeonato Mineiro. Estará hoje no centro de treinamentos do Atlético para esse jogo treino. Algumas informações aí. A expectativa do Felipão é utilizar todos os jogadores do elenco. Teremos 3 tempos de 45 minutos, então a ideia aí é de realmente ter mais tempo de jogo do que uma partida normal, até para que se possa utilizar um número maior de atletas, e o Atlético vai divulgar os detalhes aí, as escalações e os gols, né? O que o Atlético entende nesse momento que é importante apenas porque é um jogo treino. Não se quer passar tantos detalhes assim, porque o Atlético não quer que esse jogo treino seja um amistoso, algo mais importante do que realmente a comissão técnica pretende. Colocar a turma ali em ritmo de jogo antes da estreia no Mineiro, que vai acontecer na quarta-feira que vem, lá contra o Patrocinense. Fora de casa, o Atlético joga no Alto Paranaíba na quarta-feira, 21h. Mas além do jogo treino, outros assuntos importantes, né? Permeando o Atlético, e o técnico Felipão deu entrevista ontem aos colegas lá do Jogo Aberto da Band, e a gente vai trazer alguns pontos aqui, algumas falas importantes do Felipão. Primeiro, sobre a chegada do Gustavo Scarpa. Segundo o Felipão, eles já estavam conversando há algum tempo e, logicamente, que já ter dirigido o Scarpa no Palmeiras ajudou na escolha do meio-campista. O Scarpa já tinha falado com a gente, já estava, em princípio, acertado com a gente. Nós tínhamos trabalhado com o Scarpa anos atrás lá no Palmeiras, e por esse envolvimento, por essa amizade, por esse carinho que nós temos pelo Scarpa, que o Scarpa tem por nós, ficou mais fácil a vida dele para nós do que para outro clube. Ele entendeu que aqui ele teria uma recepção muito maior, digamos, que em qualquer outro clube, embora ele seja uma pessoa espetacular, que seja bem recebido em qualquer lugar. E nós temos o nosso grupo hoje, com o acréscimo do Scarpa e com todo aquele grupo que eu falava o ano passado, falo esse ano, que tem um grupo muito bom para disputar os campeonatos que temos pela frente para sermos campeões. Muito bem, e o Felipão, esse ano mesmo, na primeira entrevista, chegou a dizer que tem um acordo aí com a família, com a esposa, de se aposentar no fim deste ano, largar mesmo o futebol de uma vez por todas. E essa história, o Felipão respondeu também. Eu acho que vou ser obrigado a parar, porque a Olga me disse que já não aguenta mais, então é melhor a gente sair, viajar um pouco, dar conta dos netos, ficar um pouco mais em casa. Nossa. E tudo mais. E quem passa 50 anos juntos, como nós passamos, e tem esse carinho, esse amor especial que nós temos pela nossa esposa, chega uma hora que a gente vai também ter que dizer, tá bem, tens razão, e acabou o assunto, vamos fazer o que podemos fazer daqui para frente. O elixir que eu tenho é a vontade de trabalhar. Todo dia estar pronto, graças a Deus, eu tenho uma saúde muito boa, eu tenho uma mentalidade boa para gerir um grupo, porque eu não sou mais aquele treinador de ir para dentro de campo, chutar a bola, fazer jogo com os jogadores e uma série de coisas assim, que eram feitos há 20 anos atrás, 10, 15 anos atrás. E agora não, eu estou gerindo esse grupo que é especial aqui, principalmente no Atlético, no Galo, e que tem me dado satisfação de trabalhar. Então eu venho todo dia para o campo, Chico, com a satisfação, com uma alegria, fazendo aquele trabalho que a gente fazia quando tinha 50. E o Felipão, animado aí, projeta o Atlético ainda mais forte nessa temporada, principalmente na Libertadores. E vamos ver o que nós vamos conseguir. Esse ano, eu acredito sim, e quero dar esperança à torcida do Galo, de que nós não vamos à primeira fase e nem à segunda apenas. Nós vamos seguir em frente,
muitas fases. Pela forma que estamos jogando, que jogamos o ano passado, depois de nós nos conhecermos, e pelos jogadores que eu tenho aqui, para que as variantes surjam durante um jogo. Então, nós vamos fazer o estudo necessário, e para isso eu quero dizer a vocês que eu conto com uma equipe maravilhosa por trás, a parte física, a parte técnica, a parte fisiológica, a parte de nutrição. É muito bom estar no Galo. E então, o Galo pode acreditar que nós vamos longe em todas as competições. 12:05, e a pergunta que eu tô ouvindo toda hora, e o Bernard? O Bernard vem pro Galo, né, Rezende? Vem pro Galo ou não vem? O Felipão conversou recentemente com o Bernard, que está ainda no futebol da Grécia, tem contrato até o meio do ano por lá, e o Felipão gostou da prosa que teve com o Bernard. Falei lá com ele e fiquei muito feliz com a atitude dele junto conosco, dizendo que deve alguma coisa a mim, principalmente, que não deve nada. Eu é que devo a ele pela amizade, pelo carinho, e que a gente vai continuar tratando com ele e com o seu empresário para que no meio do ano ele esteja aqui conosco. Aí então, o Felipão dando esperanças à torcida do Galo da vinda do Bernard. E por último, ele foi perguntado também pelo pessoal lá da Band sobre Rodrigo Caetano. Ele vai mesmo para a CBF? Como que tá essa história, né, no dia a dia ali do Atlético? Não tem dito que ainda não tem um convite oficial. Nós tememos perder o Rodrigo Caetano. Ele é muito bom. Ele é bem diferente de alguns que eu trabalhei em outros clubes. Ele tem uma postura um pouco diferente e nós tememos, porque para repor um Rodrigo Caetano é quase impossível. Mas ele tem que... Gente, todos nós no mundo do futebol começamos a trabalhar, começamos a jogar, começamos a ser técnico. Nós não esperamos uma seleção, nós não trabalhamos visando a seleção, mas ela chega. Quando chega, eu acho que a gente tem que estar pronto. O Rodrigo está pronto. Agora, não sei se ele vai escolher esse momento para sair. É um momento que também é importante para ele, porque ele pode fazer uma transição muito grande na seleção. Eu torço pelo Rodrigo. Ele que faça o seu melhor, a sua escolha. Se eu fosse escolher, eu queria o Rodrigo do meu lado. Aí, 12:07, Felipão, então, falando de vários assuntos importantes aí, o João Vitor Cirilo, Rodrigo Caetano, Bernard, pode chegar aí no meio do ano, projetando o Galo forte na Libertadores, o Felipão na entrevista ontem aos colegas da Band. Boa entrevista. O Edu, importante, ele falou do Caetano na última resposta, né? Para o Atlético seria fundamental que a parceria Felipão-Caetano continuasse durante toda a temporada, né? O Felipão tá falando que no fim do ano ele vai ser obrigado, né? Não vai ter como ele seguir, não vai dar mais para ele, porque o bicho tá pegando em casa. Mas seria fundamental para o Atlético que a parceria, que a dupla continuasse, e o Atlético tem duas referências nos seus cargos, né, Edu? A permanência do Felipão tem muito do Caetano, né? A manutenção do elenco tem muito do Caetano, e o Felipão, ele foi adquirindo essa confiança em relação ao Caetano ao longo do 2023. Vendo a maneira de trabalhar, e aí a confiança mútua, tanto do treinador para com o executivo de futebol, quanto do Caetano para com o Felipão. E é fundamental, né? A do Felipão já está garantida pelo menos até o final da temporada. Ele fala em aposentar, mas depende muito do andamento da carruagem, né? Se o Atlético for bem na temporada, ele fizer um grande trabalho, quem sabe ele não dá continuidade a essa estratégia de convencimento? Pois é. Aí a própria família acaba cedendo um pouquinho, mas a permanência do Caetano é fundamental para a sequência do trabalho do Atlético. Muita gente pode pensar que não tem nada a ver, o trabalho dele não tem nada a ver com o campo, mas tem muito a ver. O executivo de futebol ele não só contrata e vende, né? Ele é um gestor lá dentro do clube, e o Caetano está hoje entre os melhores do futebol brasileiro. Não à toa é cotado para assumir o cargo na seleção brasileira, na CBF. Então, para o bem do Atlético, o melhor seria a permanência do Rodrigo. Ale, para um elenco tão estelar como tem o Atlético, ter caras pesados como o Felipão e Rodrigo Caetano, seria fundamental também, né? Ter essa sequência de trabalho. Se a CBF está em cima do Caetano realmente
justificável, né, pelo trabalho que ele tem e é claro, ele já falou sobre isso, sobre a importância que é ser revisado e ser observado pela Confederação Brasileira de Futebol, tratar também, evidentemente, pode ser tratado até como uma convocação, mas para 2024, evidentemente, o Atlético não abriria a mão dessa dupla, né? E aí quando você tem alguns dos melhores, esse assédio é normal, natural, né? Então não tem como fugir a isso, né? Você tá falando aí dos caras que são mais vitoriosos em cada função. Isso acontece também na parte médica do Atlético, né? Então acho que isso aí não tem como fugir. Você é destaque na sua função, você vai receber olhares como esse aí do Rodrigo Caetano de forma merecida, porque para mim, se ele não é o melhor do nicho dele ali, ele está entre os 2 melhores. Então essa é uma discussão muito... acho que do momento, né, do que dá certo aqui e ali e tal, mas eu acho que é natural que a seleção olhe para alguns profissionais que estão no Atlético, porque realmente são caras de muita relevância no cenário nacional. Siga, Cláudio. Muito bem. Então vamos ver esse jogo treino hoje, né? O Felipão, durante a semana a gente já viu o Scarpa trabalhando com bola nas atividades. Então ele deve participar pelo menos de uma parte aí. Era o único que estava ali um pouquinho atrás, né? O Gustavo Scarpa. E hoje o Felipão vai ter uma noção, né, Cirilo? Qual time que ele manda para o jogo em Patrocínio no meio de semana, na estreia do time no Campeonato Mineiro. O Atlético que repete o que ele fez há alguns anos, quando foi a Patrocínio, vai em voo fretado até Uberlândia na terça-feira e depois de Uberlândia um trajeto de ônibus, né? Cerca de 150 quilômetros, coloca aí 2 horas e meia. Deve ser esse trajeto aí, mais ou menos, pro Atlético no jogo em Patrocínio. Na quarta-feira à noite, logo após a partida, o time, ele viaja na terça, né, delegação, e viaja no retorno na madrugada, já chegando em Confins na quinta-feira, já pela manhã, e pensando no jogo, primeiro em casa, contra o Democrata de Governador Valadares. Então é essa a estratégia aí do Atlético para esta rodada. E hoje, portanto, esse jogo treino que vamos acompanhar de perto e passar ao torcedor do Atlético aí as informações, né? Os jogadores que se destacaram, o time que o Filipão começou, se já é uma ideia para o início de ano. Vamos ficar de olho nesse jogo treino do Galão da Massa contra o Ipatinga. O Ipatinga também, né? Queremos ver um pouco aí do Tigre, que vai disputar mais uma vez a Série A, o módulo 1 do Campeonato Mineiro. De volta, Cláudio Rezende. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, o João Vitor Cirilo, nesse jogo treino de hoje à tarde, o Felipão já vai ter uma ideia da escalação do time para enfrentar o Patrocinense, na estreia do Campeonato Mineiro. O Felipão já disse em entrevista, eu até perguntei para ele, né, na entrevista primeira do ano, sobre campeonato estadual, se o Atlético iria adotar a estratégia dos últimos anos, principalmente jogos no interior, time alternativo. Ele falou que não tem nada disso, não vai poupar jogadores no Campeonato Mineiro, mas logicamente que com 15 dias de pré-temporada ele vai escalar quem tiver melhor fisicamente. Nesse jogo de quarta-feira, principalmente, o Cristiano Nunes, que é preparador físico do Atlético, ele explicou que esse mês de janeiro todo o Atlético estará em pré-temporada, então vai fazer um jogo em Patrocínio no meio da pré-temporada, é um teste também para todo mundo na parte física. É o Galo que não joga no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, há 5 anos. A última vez foi em 2019, o Galo venceu 1-0. Naquela oportunidade, o gol foi do Alejandro, hoje do Bragantino, né? Revelado pelo Galo, tá no Bragantino e indo, inclusive, né, jogar lá no futebol do Bahia, né? Vai jogar agora no Bahia, a informação é essa. O time do Atlético... Os torcedores que quiserem acompanhar esse jogo, Cirilo, vão ter que pagar R$120 o ingresso, viu? 120 o Patrocinense colocando até amanhã, domingo. A partir de amanhã, 150. Gente. Os lotes foram aumentando. O Patrocinense começou com 80. Depois já passou para 100, né? Com a taxa de conveniência, 110. E agora já está 120. Ainda bem que o jogo é quarta-feira. Se fosse sábado, ia chegar a 450 o ingresso. Vai ser caro, né? Para o torcedor da região, principalmente, não é só de patrocínio, né? Muito tempo que o torcedor do Galo dali da região não pode acompanhar o Atlético, mas um precinho aí, um preço salgado para esse jogo, para o torcedor atleticano. Repito, até amanhã, 120. A partir da manhã, R$150.
E vamos ver qual time o Galo vai levar, né? Para ver se a turma vai animar ou não. Mas até terça-feira. Por exemplo, se vai com o Hulk, já anima o torcedor. Por mais que ele não comece o jogo, né? Se fica no banco ou se joga uma parte, já anima o torcedor. Gustavo Scarpa é pouco provável que esteja presente nessa partida aí do Atlético. Ô Cirilo, o Galo continua, né? Tentando a negociação aí do Luiz Henrique, atacante, que foi do Botafogo, tá no Olympique de Marseille, né? Jogador do time francês. O Galo tá tentando aí a compra dos direitos econômicos. A informação que a Itatiaia já vem trazendo. O Bernard é pro meio do ano, mas uma conversa aí do representante dele com o Rodrigo Caetano foi vista com bons olhos no Atlético e adequando mesmo a questão econômica. A gente está vendo que o Bernard está fazendo um esforço aí de voltar pro Atlético no meio do ano. Seria uma boa alternativa. É bom lembrarmos que o Pedrinho tem contrato só até o meio do ano, né, Cirilo? Se não mostrar serviço nessa parte inicial da temporada, o Atlético possivelmente não vai comprar o Pedrinho e aí seria uma troca de meio-campistas, né? Sai o Pedrinho, entra o Bernard, é um cenário que pinta aí no Atlético pro meio do ano, Cirilo. Boa, Cláudio Rezende, com o segundo tempo do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia.